Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente segunda-feira de muita produtividade. Desde já eu peço o seu like, claro, dessa força pra gente. Se puder compartilhar o nosso link nas suas redes sociais também, no WhatsApp, por exemplo, para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Se você não conhecia o canal ainda, meus amigos, foi indicado por colegas ou pelo próprio YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e venha participar da nossa família que cresce cada vez mais. Somos mais de 5 mil inscritos. Que beleza! Meus amigos, nós vamos já abrir a nossa semana falando sobre o jogo do Bahia contra a equipe do CRB. O Bahia, nesta segunda-feira, começa a sua preparação, a equipe do CRB também. Vasco da Gama é um outro que está diretamente ligado a esta semana, focada também no Ituano, né? Já que os dois jogos são determinantes para informar ao torcedor quem vai para a Série A. Meu amigão, são 2 vagas e 3 times. Antes disso, quinta-feira terá o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Brasil, né? O jogo Sport Vasco da Gama. A decisão favorável ao Vasco coloca os pontos do jogo com o Vasco da Gama, que caso aconteça, já estará na Série A. Irá jogar contra a equipe de Ituano com 61 pontos já garantido. E aí perde-se o foco, não é verdade? E o Bahia vai ter que vencer a equipe do CRB para justamente garantir a sua vaga também. O importante é que o Bahia esteja focado no jogo. Quinta-feira deixa com o jurídico. Eu sei que é difícil não pensar nisso. Para o torcedor também é muito complicado, né? Até porque o STJD não inspira tanta confiança assim ao torcedor, principalmente os torcedores aqui do futebol nordestino. Meus amigos, quinta-feira, decisão favorável ao Vasco da Gama, Vasco na Série A. Decisão desfavorável ao Vasco da Gama, o Vasco vai ter que lutar muito para vencer o Ituano, já que um triunfo simples da equipe de Itu o coloca na Série A do Campeonato Brasileiro. Caso 1-0, aí o CRB vai ter que fazer 3-0 no Bahia para o Vasco subir também. Acho difícil. No entanto, o Bahia tem que estar muito focado, preparado para justamente ter o acesso garantido no campo. No campo. Nós vamos conquistar no campo esse negócio, beleza? Mas quinta-feira tá todo mundo ligadinho aí no STJD com relação à decisão se a pontuação vai para o Vasco da Gama ou não. Meus amigos, você pode ver também no nosso conteúdo anterior que a gente fala, né? Nós estamos falando sempre sobre essa questão do STJD, um pouquinho mais aprofundada. Nós temos aí os nossos conteúdos disponíveis para todos vocês. Vamos falar do jogo? A última escalação do Bahia contra a equipe do Guarani foi esta daqui. Nós tivemos o Klaus, o Luiz Henrique, o Ignácio, o Luiz Otávio, o Massinho, o Patrick, o Mugni e o Ricardo Goulart, e o trio de ataque com Caio Vidal, Davó e Jacaré. 2 mudanças irão acontecer. O Massinho tomou o 3º cartão amarelo, o André é o substituto imediato na lateral direita. O Daniel vai retornar à equipe já, que é o titular absoluto, e só esteve ausente no jogo contra a equipe do Guarani por conta do 3º cartão amarelo. E aí o Barroca tem a semana para justamente preparar esse quadrão de aço. Não somente na parte tática, nas escolhas, na mudança, na chegada de jogadores. Fisicamente é muito importante. Meus amigos, o Bahia perdeu as pernas no segundo tempo e tem semana boa para trabalhar e fisicamente vem caindo cada vez mais. Com a palavra, a comissão técnica do Esquadrão de Aço e seus preparadores físicos para poder esclarecer melhor porque que o Bahia está tão mal fisicamente assim, a ponto de não suportar 2 tempos. Contra a equipe do Guarani foi visível isso, beleza? Meus amigos, está aí na tela também os 2 jogadores que irão jogar, né? É o Daniel e o André. O André é um jogador da base do Bahia, novo. Muitos já julgam que o André deveria ser titular desse esquadrão de aço. A minha opinião também é assim. Eu acho que o André é melhor do que o Massinho, embora o Massinho tenha uma característica na pegada da bola, né, no cruzamento, no passe, mas o André é velocista, o André tem uma força física, o André dialoga melhor com o ponta do lado direito, com o meio campo, né? O André tem mais troca de passe e é mais ofensivo do que o Massinho. Meus amigos, o Daniel é um jogador de articulação, né, de troca de passes, de inversão de jogadas, é um jogador organizador, prepara jogadas, ele tem assistência. Muito importante o Daniel nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Série A será uma outra história, beleza? Com o nível mais elevado do elenco. Mas para a Série B, o Daniel foi importante. No jogo do Guarani, ele fez falta. O nosso querido Barroca falou sobre isso. Eu vou abrir aspas para o técnico do Bahia, Eduardo Barroca. Ele diz o seguinte: Daniel faz falta em qualquer time.
extremamente acima da média, com muito recurso em tudo que a função exige. Ele faz falta, sim, mas não foi por isso que não vencemos. A gente teve oportunidades. Concordo com o Barroca nesse sentido. O Daniel faz falta, sim, mas nesse jogo específico, a ausência do Daniel não provocou o empate do Bahia. O Bahia teve muitos espaços. O Guarani joga e deixa jogar. O Bahia também jogou e deixou a equipe do Guarani jogar. Espaços aconteceram, oportunidades também. Então, se o Daniel estivesse no Bahia, poderia ter criado mais oportunidades? Até que sim, mas a ausência do Daniel não dificultou o Bahia nesse sistema de criação. Se o Guarani viesse com a proposta de estar todo fechadinho, retrancado, com linha de 5, dificultando as ações do Bahia o tempo todo, aí sim o Daniel faria falta, né? Mas a equipe do Guarani deixou o Bahia jogar. Então, o Daniel será bem-vindo no jogo contra o CRB, que poderá vir com uma equipe bem alternativa. As informações estão chegando da imprensa de Alagoas e o portal scbahia.com também traz a informação, né? Até porque o CRB jogou contra o Brusque com a equipe bem alternativa. Agora, ele quer fechar bem o Campeonato Brasileiro, né? O Daniel Paulista, por exemplo, que chegou em maio, ele fez uma boa temporada. O CRB chegou a 50 pontos, 51% de aproveitamento do técnico Daniel Paulista. Então é normal a equipe regatiana querer fechar bem o ano vencendo o Bahia. No entanto, meu amigão, a necessidade vai fazer com que o esquadrão jogue tudo que pode e que não jogou nessa Série B para tentar vencer a equipe do CRB. Se a equipe do CRB estiver animada, aí o jogo dificulta. Mas se tiver em final de festa, como possivelmente pode acontecer, aí é uma outra história. Meus amigos, contra o Brusque, uma equipe muito alternativa. Contra o Bahia, será assim também? Ainda não temos a certeza. Mas as possibilidades de uma equipe bem alternativa que o Bahia pode encontrar lá em Alagoas é muito viável. O técnico Daniel Paulista falou em entrevista coletiva pós-jogo contra o Brusque e ele fala um pouquinho sobre esta situação de ter colocado uma equipe alternativa para o jogo contra o Brusque e vamos ver o que ele vai fazer contra o Bahia. É, meu amigão. Jogador aí, Daniel Paulista, fala um pouquinho aqui para o nosso torcedor do Bahia. Numa viagem longa, desgastante, jogamos na sexta-feira, uma equipe que nunca jogou junta, somente em treinamentos, e tudo isso impacta em termos de rendimento, mas foi uma partida onde conseguimos dar essas oportunidades e levamos mais um ponto para Maceió, chegamos a 50 pontos na temporada, no campeonato, uma pontuação interessante e que agora na última rodada, jogando dentro de casa, procurar fazer o nosso melhor para que possamos, quem sabe, nos despedir da competição com mais uma vitória e quem sabe melhorar ainda na classificação, já que hoje nos encontramos na 10ª posição, mas ainda tem o desfecho da rodada, mas esperamos na última rodada e vamos trabalhar para que possamos terminar na primeira parte da tabela. Ok? Pronto, meus amigos, o técnico Daniel Paulista da equipe do CRB não deixa claro se ele vai utilizar uma equipe alternativa ou não. Faz parte da estratégia do jogo, né? A expectativa é que aconteça um time bem alternativo, né? Com alguns testes já sendo realizados com a garotada da base. Vamos ver. O que interessa é o Bahia. O Bahia tem que vencer o jogo e não pode vacilar. Até porque, meu amigão, vale muito e muita grana o acesso à Série A. Bahia, Vasco e Ituano são os mais interessados. O Sport muito mais atrás, assim, com possibilidades bem remotas. Quinta-feira decisivo e domingo também. Meus amigos, ó, se você gostou do conteúdo, Jogador e Arrebenta no nosso like. Claro, meu amigão. Jogador e Arrebenta no nosso like aí. Faz o seguinte também, ó, compartilha o nosso link nas suas redes sociais. E se você não conhecia o nosso canal ainda, meus amigos, se inscreva, venha fazer parte desta nossa família. Meus brothers, até o próximo conteúdo. Forte abraço. Boa segunda-feira para todos nós.